Boa noite a todos, saudações. Aqui quem fala é o William Marques de Balmar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast. Eu me chamo William, sou acadêmico de Ciências Biológicas da Unifap e este aqui é o nosso podcast, o Pode Educar. E esse trabalho, ele é iniciativa dos acadêmicos da Universidade Federal do Amapá, né? E a gente tem presente aqui hoje a Madalena Salviano e o Pedro Henrique, né? Hoje vamos compor essa mediação desse podcast. Então, eu gostaria também de apresentar aqui os nossos convidados, né? Temos dois professores da rede pública e da rede privada de ensino. E eu gostaria de pedir que vocês agora se apresentassem, começando a ordem que vocês quiserem, começar a se apresentar aí para falar para o nosso público quem são vocês. Certo. Fiquem à vontade. Vou começar logo a falar. O Marcos, né? Então, meu nome é Marcos Valério Santana, sou professor de língua portuguesa e literatura da rede estadual de ensino. Aqui em Macapá, eu tenho 26 anos, né, de magistério, na escola Alexandre Vaz Tavares, que eu trabalho e sempre trabalhei lá. É isso. Então, eu sou o professor Fábio Monte, professor de biologia, trabalho há 8 anos na rede estadual também, e sou professor do ensino privado, né, da rede particular, na cidade de Macapá. Eu quero também agradecer a oportunidade pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir, né, com a investigação científica de vocês durante a pandemia, com relação ao processo de aprendizagem durante a pandemia. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, só tenho a agradecer também. A gente agradece, então, a participação de vocês todos, né? E a gente gostaria de me perguntar qual é a escola que vocês fazem parte, né? Qual é a rede que vocês dão aula? Eu, Marcos, da rede estadual, cara. Eu já trabalhei muito no começo da minha... Logo que eu cheguei em Macapá, em escolas privadas, cursinhos, mas dos últimos 6, 7 anos, assim, eu só estou na escola... Eu só estou na rede estadual, no Alexandre Vaz Tavares. Então, na rede particular, eu trabalho em Macapá no Colégio Santa Bartoloméia e no Colégio Físicas também. E já tenho uma experiência aí com o Enem, com cursinhos também, mas colégio é o Bartolomé e o Físicas. Certo, professores, muito obrigado, então, pela participação de todos. Muito obrigado por estarem aqui hoje dispondo do tempo, dispondo da precioso tempo de vocês, né, como professor. Então, como eu já havia dito antes, a proposta desse podcast, né, ele é discutir a educação como sendo essa ferramenta tão importante, né, e verificar como ela se deu dentro dessa realidade, desse aspecto de pandemia, como é que foi, que ela aconteceu. E aí, no episódio passado, a gente falou já com alguns alunos, né? E eles puderam expor a respeito das dificuldades que eles tiveram, da dificuldade de aprendizado, das dificuldades até psicologicamente, saúde mental que eles tiveram, que foi muito pesado, né? Essa pandemia, a gente perdeu muita gente, infelizmente. Muitas pessoas nos deixaram. E fora isso, também a gente teve uma série de outros problemas sociais, né? Tudo aumentou por conta de estar fechado, por conta de inúmeros motivos, né? E isso impactou grandemente a vida das pessoas e, consequentemente, isso também gerou impactos na educação. E aí eles puderam relatar a respeito de suas experiências, né? E assim como hoje, eles também falaram de um ponto de vista de alunos de escola particular e de escola pública. Então, hoje a proposta é discutir com você sobre isso, né? É ver o lado do professor, como foi e tudo mais. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Pedro Henrique, se ele fazer as primeiras considerações do episódio de hoje, né, para ele começar o nosso episódio definitivamente. Pedro Henrique, pode ficar à vontade, tá? Obrigado, William. É bom, como o William acabou de dizer, né, a gente está num contexto de pandemia ainda, meio que mais para o final, acreditamos, né, mas ela atingiu a gente de forma muito rápida e muito rápida mesmo, e isso afetou diversas áreas do nosso país. E esse primeiro tópico a gente vai falar sobre a reinvenção desse ensino à distância. Porque a gente sabe que antigamente era pouco comum a gente ter pessoas nesse ensino à distância, que é o EAD, mas com a pandemia ele se tornou o único método que a gente podia aderir, que a gente podia usar, todo nesse contexto. E segundo o portal de notícias R7, uma pesquisa relacionada pelo Instituto Península,
8 a cada 10 professores, eles não se sentiam preparados pelo EAD, pro EAD. Até porque a gente sabe que é complicado toda essa tecnologia, entre aspas. E a gente queria saber como foi para vocês no início, né? E como vocês lidaram com esse novo método e como vocês se ajustaram para ele. E também é importante a gente saber a condição social da turma de vocês, porque a gente sabe que isso varia muito de família para família e que existem alunos com condições muito baixas que não vão ter acesso a toda essa tecnologia de internet, de telefone, do que seja. Aí a gente queria saber como foi que vocês lidaram com esse novo método e como vocês se ajustaram para ele. Então, William, Pedro, na rede particular de ensino, aconteceu da seguinte forma. No primeiro momento, ele foi completamente online. Então, esse processo de adaptação, a gente foi construindo junto com o aluno. É importante enfatizar isso, que foi um processo construído junto com o aluno. Não foi como uma receita de bolo, já não veio algo pronto. A gente teve que ir se adaptando. A palavra que foi muito usada, né? A gente teve que se reinventar, a gente teve que se adaptar. E esse processo de construção, ele foi juntamente com o aluno. É importante enfatizar isso daí. Bom, primeiro, como a primeira onda, né, a gente pode falar assim, foi completamente online, a gente não teve acesso ao espaço físico do colégio, a gente teve acesso ao espaço estrutural do colégio. Então, o que foi um pouco complicado foi a questão do investimento, porque como era tudo muito novo, e a gente também não particularmente, eu posso falar por mim e pelos meus colegas também, que isso foi muito debatido, a gente não conhecia muitas plataformas, não conhecia muitos aplicativos para ser usado no processo educacional, para ser usado nas aulas. Então, a gente teve que fazer um investimento em webcam, microfone, mesa digital, para poder deixar o mais interativo possível para o aluno. Então, isso teve um custo inicial, né? Como eu falei, alguns professores investiram muito mesmo em iluminação, torres de iluminação, mesa digital, como eu falei, microfones de qualidade, as câmeras de qualidade também para a resolução da imagem. Então, teve essa questão. Aí, depois desse susto, né, inicial, tem que investir, tem que comprar, não sei o quê, começaram a surgir alternativas para fontes de alternativas, né, para essas situações. Por exemplo, aplicativos. Eu não posso comprar uma webcam, mas eu tenho um aplicativo que tem uma resolução boa para a imagem. Eu não posso comprar uma mesa digital, mas eu tenho ali um aplicativo ou um programa que eu posso baixar no meu computador. E a gente foi se familiarizando com o sistema, né? Foi se familiarizando com o sistema, com o ensino online, pegando o time da aula, pegando o tempo da aula, porque ainda tem isso, né? A gente tem, poxa, eu não lembro agora o nome, daquele, se eu não me engano, é delay, vocês podem fazer a correção, não consigo me lembrar muito bem, que é o tempo que eu explico, né, que eu faço, e o aluno recebe, tem um tempo. É o delay, Então, professor, é esse mesmo o nome, é delay. isso. Então, é um outro ritmo de aula. Além de todo esse processo inicial, de ter que investir em equipamentos para poder transmitir uma aula de qualidade, né, e mais interativa para o aluno, a gente já teve que aprender a dar aula de fato, né, a ter esse time da aula. Eu não posso chegar aqui simplesmente e falar. Eu tenho que ter o time da aula, da interação do aluno com o professor. Então, foi um processo que foi construído lentamente mesmo, né? 2020 foi bem mais complicado, porque foi o período que a gente teve que se reinventar de fato, né? Que foi sair da zona de conforto. Aí eu tive que pesquisar no YouTube como usar aplicativos, tive que debater com amigos sobre programas, aplicativos. Então, foi complicado a gente aprender tudo isso. Tanto lidar com os equipamentos,
os recursos tecnológicos, certo? Como também o tempo da aula também, né? O processo de ensino de fato. Aí no segundo momento, a gente já teve acesso ao espaço físico, né? Depois de um ano praticamente, com o ensino híbrido, já teve o acesso ao espaço estrutural da escola. Então aí já foi um pouco mais tranquilo, porque o colégio ele já oferece para a gente toda a estrutura, né? Sala de aula, a webcam já bem instaladinha, o data show, o computador do colégio, enfim, já tudo bem estruturado. Só para chegar, sentar, se for o caso de dar uma aula sentada, né, usando uma mesa digital, ou então posicionar o webcam, né, de qualidade e usar o quadro também. Então já foi mais tranquilo. Antes do professor Valério responder, eu só queria fazer uma perguntar para o Fábio e deixar em aberto também, professor Valério, se a escola ofereceu algum tipo de curso ou oficina que auxiliassem vocês assim, nessa criação das aulas online. Se teve, por exemplo, não sei se todos os professores na escola já tinham familiaridade com o computador e tudo mais. Se teve algum tipo de suporte assim para auxiliar o professor a produzir o conteúdo da aula via internet. Então, Tamires, o que acontece? Na rede particular, não foi oferecido nenhum curso, nada disso. Mas como tem um grupo de professores, então a gente socializava muito nos grupos, né? Os professores, nada orientação de coordenação, enfim, não houve um curso específico, nada disso. Mas, por exemplo, o colégio, ele disponibiliza de monitores. Então, os monitores, eles deram muito suporte técnico durante o processo. Por exemplo, eu não consegui entrar na plataforma, entrar no Meet, para começar a aula ao vivo, porque as aulas elas eram gravadas, mas ao vivo, né? Então, teve imprevisto no microfone, teve imprevisto na câmera. Então, os monitores eles estavam ali em todas as turmas para fazer esse assessoramento, caso ocorresse um imprevisto. Mas um curso, uma oficina, de fato, não foi oferecido pela escola, né? Mas, no momento, para iniciar através do Meet, os monitores disponibilizavam também, eles faziam pequenos vídeo entrando na sala, mostrando para a gente como entrar no link, acionar a câmera, entendeu? Porque não são todos os professores que tinham acesso, que já dominavam esse processo. Na verdade, a maioria não dominava. Agora, só um ponto importante, para complementar a tua pergunta também, na rede estadual, no colégio, na escola do estado que eu trabalho, já foi oferecido um curso, né? Foi uma professora que entendia muito de tecnologia, de aplicativos. Ela fez um curso na própria escola. Aí funcionava 2 vezes por semana. Isso antes de iniciar as aulas, que nós ficamos um período, né, sem ter atividade do estado. Houve uma pequena demora para responder esse processo de reinício das aulas, de adaptação. Aí, nesse período, a Escola Estadual que trabalha, ela ofereceu cursos. Como trabalhar com todos os aplicativos e plataformas digitais. Achei bem interessante a iniciativa deles, nesse sentido. Bom? Bem, então eu vou dar agora falar um pouco sobre a escola pública, a escola que eu trabalho, né, que é a escola pública. Como o Fábio falou, foram 2 períodos distintos, cara, né? 2020, no auge da pandemia, foi totalmente online. E já 2021 a gente já passou para o híbrido. 2020, no começo, como era novidade, tanto para os alunos, né, como para os professores, muito difícil, cara, difícil demais. Mas a participação dos alunos, por incrível que pareça, talvez por ser uma novidade, né, eles participavam em peso. Celular, né, como eu falei anteriormente, quando não tinha celular, emprestar de alguém só para participar. Então a aula era assim, era no computador mesmo, né, eu fazia as minhas aulas, montava e tentava ao máximo passar, né, um pouco de conhecimento para eles. E foi muito bacana que eles
participavam direto. Olha. Só que no terceiro bimestre, para o quarto, aí já houve um pouco de evasão, já estavam já sem vontade de participar dessas aulas. Eles mesmos diziam que era chata, que não conseguiu aprender. Então, essa é a diferença. Já de 2021, já teve o sistema híbrido, e foi bom, foi melhorzinho, porque nós íamos para a sala, nós separamos as turmas, dividimos as turmas, né? Alguns iam em um horário, outros, foi muito bacana, nessa escola que eu trabalho. Tá? Quanto ao material, né, cedido pela secretaria, pela escola para a gente, foram pouquíssimos, cara. Teve alguns cursos, eu até participei, porque realmente dominar a internet, esses recursos, era muito difícil, mas eles passaram alguns cursos, o NTE, né, eles passaram alguns cursos para a gente ter acesso a esse Meet, para dominar, principalmente o Meet, que era o que mais nós usávamos. Tá? Mas teve outros também, só que cada professor tinha alguns recursos, algumas, né, para interagir com os alunos. Eu procurei o máximo fazer a minha parte, mas foi muito difícil, cara, muito difícil. Olha que a nossa escola, ela fica no trem, se vocês conhecem, né, quase no centro ali. Então, mesmo assim, foi muito difícil abranger todos os alunos, tá? Teve muita dificuldade. Só que também a escola, mesmo em reunião online, nós nos propusemos, cara, a resgatar esse aluno que não tinha acesso. Nós começamos a imprimir as atividades, as aulas, e enviar para a escola. Aí na escola ficavam o diretor e alguns coordenadores, eles imprimiam e o aluno ia lá buscar. Então, isso aí ajudou muito, muito mesmo, tanto esses alunos quanto a gente. Isso que vocês falaram é muito legal e muito importante, porque a gente sabe que é complicado mexer com a tecnologia em geral. O Google Meet é uma plataforma que muita gente não conhecia realmente, até a gente dentro da universidade, a gente não conhecia, eu particularmente falando por mim. Mas uma coisa que o professor Fábio falou, que eu achei muito importante e interessante falar, é sobre essa socialização que os professores tiveram para se ajudar e encontrar metodologias que funcionassem melhor, né? Porque, como a gente sabe, é um outro cenário, um cenário pandêmico, é totalmente diferente. Com base nisso, a gente queria saber também, assim, quais metodologias vocês mais usaram, né? Acredito que seja o Meet. E qual foi a que vocês acham que deu mais certo? Se realmente foi a aula ao vivo pelo Meet, por exemplo, ou então teve professores que tiveram que fazer aulas gravadas, porque determinados alunos não tinham acesso à internet para poder assistir ao vivo. Teve professores que fizeram em forma de apostila, entendeu? Porque entra naquela coisa que eu acabei de falar, que são a condição social, que a gente sabe que não é todo mundo que tem. Exatamente. Principalmente nesses bairros mais afastados, os bairros de periferia. Na escola que eu trabalho, a gente usou a maioria, o Meet direto. Tá? Agora, como eu comentei, alguns professores que já tinham um pouco de acesso, né, de formação, e eles criaram algumas, né, aulas diferentes que eles tentaram até passar para a gente. Como o Fábio falou, teve essa interação também lá na escola com os professores. Tinha que ter essa união para um passar uma informação para outro, mas para aqueles que realmente tinham um pouco de domínio, eles tiveram, depois de comentando, bom acesso aos alunos. É isso mesmo, a interação entre os professores ela foi fundamental na construção de todo o processo. E eu acho que o sucesso mesmo foi o Meet, né? Foi o Meet entre as plataformas. Tem o Zoom, que é muito bom também, a resolução de imagem do Zoom é bem melhor, mas eu acho que o Meet ele é bem mais didático e ele oferece mais recursos também para o aluno compreender melhor todo o processo. Eu acho que ele facilita, ele é muito autoexplicativo, né? Então ele facilita bastante para a gente, para o professor. Principalmente naquele primeiro momento, né, que foi o impacto ali de ter que lidar com essas plataformas, com os aplicativos, como eu falei no início, que a gente não dominava. Então eu acho que o sucesso nesse início mesmo foi o Meet. Foi o que mais eu trabalhei. Na verdade, o Meet ele foi o padrão dos colégios particulares, tá bom? Mas é exatamente o que o senhor falou, professor Fábio. Ele é muito mais didático que o próprio Zoom. A gente sabe que o Zoom, realmente a qualidade de imagem é melhor, só que ele não é tão acessível e tão didático quanto o Meet. Isso. E falando mais nessa fase mais
na fase, no primeiro momento, que seria mais EAD mesmo, mais à distância, ensino à distância, vocês acham que os pais têm uma importância grande, né, nessa parte? Porque já que o aluno não tem um professor ali, por exemplo, para tirar aquelas dúvidas que a gente sabe, se os pais eles foram importantes nesse momento. Então, então, Pedro, esse processo inicial, cara, a participação dos pais ela foi fundamental. Como eu falei no início, né, se torna repetitivo, mas é bom enfatizar. Nós construímos isso juntos, os professores e os alunos. Quando eu falo os alunos, eu estou falando da estrutura familiar dele. Então, isso foi construído junto com a família dos alunos. O que acontece? Nesse início, o aluno ele teve que aprender tanto quanto o professor. Ele teve que aprender junto com o professor. Por exemplo, quando a gente costuma muito falar que os professores não trabalharam no período da pandemia, o professor Marcos já deve ter visto muito isso, ouvido na mídia, por aí, né? As pessoas não estão trabalhando, né? E é uma coisa que eu compartilho com os próprios alunos. Quando falam que o professor não trabalhou na pandemia, está desvalorizando o próprio aluno, porque o aluno ele sabe tão bem quanto a gente o quanto foi difícil esse processo inicial e quanto ele teve que ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude para poder acompanhar. Porque não é fácil. Você está acostumado a ter uma rotina onde você vai diariamente para o colégio, diariamente. E, de repente, você tem que ter aquela disciplina em casa, seguir aquele horário, sentado em uma mesa, ou então num sofá, numa cadeira, sem interação com seus amigos, né? Que a gente sabe que a parte social é muito importante dentro da sala de aula. Sem interação com os alunos, com os amigos. Manter aquela rotina, aquela disciplina de carga horária dentro de casa, onde muitos alunos não têm estrutura ideal para isso. Não é o caso da maioria dos alunos de colégio particular, que tem toda uma estrutura. Né? Os nossos alunos particular têm todo um espaço preparado. Alguns alunos, onde eles estudam, parece um estúdio. O recurso é muito melhor do que o dos professores. O menino montou praticamente um estúdio no quarto dele. Mas a questão não é só a estrutura. A questão é a disciplina, a organização, que o aluno não é acostumado. E principalmente, acho que o professor Marcos vai concordar comigo, principalmente que se fala muito agora com relação ao novo ensino médio, o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo, porque o aluno ele tem que ter autonomia, ele teve que ter autonomia no ensino online, entendeu? É diferente do ensino presencial, ele teve que estimular essa autonomia, de ter iniciativa para fazer as coisas, ter iniciativa para se adaptar a manter a disciplina em casa, ter iniciativa e autonomia para resolver as atividades. É completamente diferente do ambiente de sala de aula. Então, ele teve que desenvolver essa autonomia. Aí chega na pergunta, né? A participação dos pais foi importante, sim, porque a gente percebe que aquelas famílias onde os pais participaram, interagiram muito com o colégio, tiveram muito feedback com a coordenação, com os professores, e esses alunos desenvolveram muito melhor, né? Conseguiram acompanhar, entrar no ritmo muito, muito mais rápido. Com aqueles pais que buscavam formação, que ficavam ligando, entrando em contato com a coordenação, conversando com o professor, tirando dúvidas. A gente via que o filho ou a filha daquela família lá, daqueles pais, tinha um comportamento diferente de ensino à distância do que dos demais, onde a gente não teve muita procura, vamos supor, dos pais. Então, para vocês terem uma ideia, dentro eu vi que vai ter uma parte que fala de avaliação, né? Mas, rapidamente, só para você ter uma ideia, durante o processo avaliativo, de provas e tal, nós tivemos alunos que não faziam nada, não faziam completamente nada. E quando a coordenação, porque a coordenação a gente identificava esses alunos, passava para a coordenação ia em cima dos pais, é claro, com a fala, com o comportamento, posicionamento dos pais, a gente já percebia que estava um negócio muito solto em casa. Então, isso dava essa margem para o aluno não estar interessado, entendeu? Então, alguns alunos, o nosso trabalho foi quase de babá mesmo, chegar até o ponto da coordenação ter que levar a atividade impressa na casa do menino, porque não tinha uma resposta dos pais. Por exemplo, os pais falavam, não, para a semana eu vou ir no colégio, vou pegar essa atividade impressa, e nunca ia. Não, eu vou conversar com ele, vou resolver, e nada mudava. Então, com os pais que tiveram uma participação ativa desde o início, preocupado com o desenvolvimento,
da aprendizagem do filho, esses meninos responderam muito mais rápido. Nós percebemos isso daí. Tiveram mais autonomia, mais iniciativa, entenderam? Foram, despertaram mais rápido porque estava vivendo. Acho que a palavra é isso. Muitos alunos e famílias demoraram para despertar porque estava acontecendo. Olha, Pedro, o professor Fábio falou tudo aí, né? A participação da família, cara, foi de suma importância. Teve aqueles casos, como o professor relatou aí, que os alunos não participavam. O que a escola, que o trabalho faz, eles iam atrás, cara. É chamada buscativa, essa palavra. Até hoje a gente brinca lá, buscativa, é isso. Só falavam nisso, em buscar justamente esses alunos que não faziam nada, não participavam, sabiam de nada. E como falei antes, eles abriu a sala, eu abri a sala, eles entravam e para entregar material. Aí a família, a escola, ela ligava. Também, professor Fábio, nós íamos, né, atrás na casa do aluno, sabe? Chamar o pai, a mãe, quando não participavam, quando eles diziam que iam comparecer na escola, mas não iam, e a gente fez também todo esse trabalho. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, sabe, alcançar muita gente, e a família, e olha só, importante, resumindo, né, todo esse corre-corre nosso atrás, que aproximou a família da escola, cara. Que até um tempo aí era muito difícil. Quando a gente fazia. E, por incrível que pareça, aproximou. Os pais começaram a ir na escola, começaram a ligar para perguntar como vai o filho dele. Foi muito bacana essa parte. Então, olha aí, aproximou mais a escola da família. É isso mesmo. E foi o professor Fábio e o professor Marcos também falaram. A família, os pais foram essenciais para esse momento que a gente está vivendo até hoje. Agora a gente vai passar para o próximo tópico e a Madalena vai conversar com vocês agora. Boa noite. Como a gente está falando, né, do ensino no meio de uma pandemia, e realmente foi um choque para muita gente, né, para todo mundo, as coisas pararem do dia para a noite. Foi um choque, principalmente para a gente, acadêmico, né? Eu lembro até hoje, quando parou, estava um dia normal e no outro dia já não tinha nada. E isso afetou muita gente, muitos ramos, né? Principalmente o ramo da educação, de como trabalhar de uma forma online, como fazer isso de um jeito que realmente desse certo, que os alunos conseguissem, né, aprender mais um pouco. E aí, como o professor Fábio falou, né, tiveram certos cursos e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês como foi a adaptação de construir esse horário de trabalho em casa, como foi adaptar, sair da sala de aula para vir para casa para poder dar aula. Como foi esse processo? Que na sala de aula a gente tinha um horário para entrar, tinha horário para sair, e no home office acaba se perdendo um pouco, né? Os alunos, eles cumpriam os horários, como foi trazer isso para o meio online? Na escola, né, tivemos que montar um horário justamente para abranger, né, todos os alunos. Então, nós cumprimos, não mudamos muito, não, só passou para online, né, mas os horários praticamente foram poucas mudanças. Mas, como já falou, ocorreu muita coisa, né? Já que é online, deles entrarem na sala, né? Só entrar, mas não participar, para motivar, para incentivar o aluno a participar. Mas a mudança foi radical, né? Sair todo dia para a escola e ficar em casa, numa telinha, né? Tentando passar, né, o máximo de informação para o aluno, de aprendizagem. Foi isso que ocorreu. Estava aqui igual os alunos já. Só na reunião e fez rapidinho. É assim mesmo. Brincando, gente. Olha aí. Então, Amanda, né? Ou, perdão, Madalena. Madalena. Madalena, o que o professor Marcos ele falou tudo. O processo foi assim mesmo, foi bem complicado. 2021 já foi diferente, né?
2021 eu já senti um interesse maior. Tipo assim, o aluno ele caiu na realidade, ele caiu na real e é isso ou é isso, não tem jeito, senão tu vai perder o ano. E como eu trabalho muito com o Enem, eu falava muito com os alunos, eles ficaram muito desmotivados, né? Eu conversava muito com eles com relação a isso. Cara, tem que fazer o mínimo, manter uma regularidade, manter a disciplina o máximo possível, que é muito difícil manter essa disciplina, essa regularidade em casa. Porque em casa, os meninos, eles têm N fatores, certo? Em casa, qualquer hora ele tem que comer, ele fica toda hora indo ao banheiro, ele se deita, aí tira um cochilo, fica só presente ali na aula, mas não está participando, está tirando cochilo. É uma série, em muitos casos, está conversando com a mãe, com o pai. Demorou para ter essa valorização de fato, entendeu? O discurso inicial, eu não consigo aprender, tá chato, tinha a preguiça também. Então, demorou muito para cair essa ficha, né? Em 2021, a gente observou que a participação já foi muito maior, principalmente no segundo semestre de 2021, né? Para cá. Já foi bem melhor a participação dos alunos. Então, qual foi o desafio? Foi manter a disciplina e a regularidade em casa, juntamente com essas influências externas. Porque dentro da sala de aula, tu imagina, dentro da sala de aula já há influências externas. Influência externa, a partir do momento que o aluno ele tem um celular em mãos, né? Ele está conectado com o mundo. Né? E você imagina agora em casa. Imagina em casa. Então, tudo partiu do princípio, como eu falei para o Pedro anteriormente, da autonomia. O menino tem que se posicionar, do aluno ter um posicionamento, dele ter autonomia e força de vontade, né, para conseguir seguir essa disciplina, essa regularidade. Bom, esse desafio, né, de enfrentar as influências externas foi bem complicado para o aluno. Eu acho que é isso. Não sei se eu poderia responder bem. Sim, conseguiu responder sim, professor. E ainda, né, sobre esse assunto, a gente viu a vacina, a primeira dose, a segunda dose, e aí a gente viu que o ensino híbrido, ele começou a voltar nas escolas. E aí, eu queria perguntar para vocês, como foi essa volta no ensino híbrido? Se vocês tiveram receio por conta de, eu tenho uma certa idade, eu sou do grupo de risco, então eu posso acabar pegando a doença. Ou se foi normal, se não teve medo, como foi para vocês, tipo, voltar a ter esse contato com os alunos depois de tanto tempo longe? Para mim, foi bom. Para eles também, né? Que ele estava todo mundo querendo ir para a sala de aula, rever os amigos, rever os colegas. Eu, como grupo de risco, né? Que eu sou hipertenso, fui, mas também com aquilo, com o pé atrás, com todo o protocolo. Aí, lá na escola, nós fizemos uma divisão muito boa, gostei pra caramba. A coordenação dividiu as turmas, de um dia ia certos alunos, no outro dia outros alunos, e teve o distanciamento, as salas que eram fechadas, né, com ar refrigerado, eles abriram as janelas, ficou um negócio, colocar pias, álcool, e assim a gente foi e andou um pouquinho. Mas sempre preocupado, né, com essa doença até hoje. Só entravam de máscara, os alunos também foram conscientes e usarem as máscaras, não ficarem, né, juntinhos, aglomerados. Foi complicado, mas foi bom porque estava querendo ver, né, as pessoas, principalmente os alunos, os colegas conversarem um pouco. Então, no particular, nós tivemos aí 2 desafios. O primeiro, o óbvio, claro, com relação à circulação viral, e o segundo, com relação ao processo de aprendizagem com a aula, de fato. Né? Com relação à questão da circulação viral, na rede particular, o que foi possível, estrutura eles fizeram, né, nos 2 colégios que eu trabalho, que é o Colégio Santa Bartolomé e o Colégio Físico. Então, com relação à estrutura e as medidas de segurança, as medidas preventivas, o que foi possível fazer, eles fizeram muito bem.
para passar uma segurança, tanto para os pais, né, quanto para os professores também, de trabalhar. Todas as medidas de segurança, foi instituído protocolos, né, o protocolo de segurança. Então, com relação a isso, foi muito bom. Agora, claro, tem coisas que fogem muito da coordenação, do colégio, do professor foge muito. Por exemplo, o aluno começou a ir para a sala de aula, você piscava um pouquinho, eles estavam se abraçando, estavam compartilhando material, caneta. No caso do colégio particular, queria, mesmo estando nos protocolos de segurança, né, as medidas de segurança, compartilhando jaqueta, por exemplo, que as salas são muito frias, né, a gente fazia a abertura das janelas, ou então da porta, mas mesmo assim, continuava usando a central. Então, queria compartilhar material escolar, queria se abraçar, ficar muito próximos. Você piscava um pouquinho, olhava para o lado, já queria juntar as cadeiras ali para fazer uma atividade. Então foi até um trabalho um pouco cansativo para a gente em sala de aula, e até de babá mesmo, para ter que ficar todo o tempo ali trazendo a discussão da pandemia, trazendo a discussão do protocolo, das medidas de segurança. Foi muito difícil para os alunos, para a molecada em geral, né, se adaptar. Porque, como eu falei inicialmente, eles gostam muito desse convívio social. Hoje, um dos principais pontos atrativos da escola é o convívio social entre eles. Eles querem se ver, eles querem se tocar, querem brincar, querem rir juntos. Então, foi muito, muito complicado. Já com relação ao processo de aprendizagem de fato, e Madalena, já teve um detalhe no seguinte, qual é até hoje, né, que nós estamos ainda com o híbrido. Qual a orientação? Caiu a conexão, caiu a internet, não pode seguir com o conteúdo, não pode seguir com o assunto. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho 15 alunos em sala de aula e tenho 30 online, então caiu a conexão, caiu a internet, não posso seguir conteúdo. Entendeu? Enquanto não restabelecer essa conexão. E nós vivemos no estado do Amapá, onde é importante ressaltar que a nossa internet foi também uma limitação e um desafio. Está sendo, né? No período da pandemia. Isso mesmo. Né, Marcos? Acho Foi que muito. Caramba. Então, foi, além de a gente estar vivenciando a pandemia, está tendo que se reinventar, está entrando num novo cenário educacional, a gente tem o desafio da internet no nosso estado. Então, foi muito complicado, porque caiu a internet, eu não posso seguir conteúdo, eu tinha que ficar ali revisando o assunto, voltando, fazendo uma questão, enfim, desenvolvendo um plano B. Então, sempre tem que ter um plano B, porque eu não posso, né, na questão do híbrido, não posso seguir com o conteúdo quando cai a conexão. Então, isso é muito recorrente na sala de aula durante o dia, essa queda da conexão. Então, isso foi muito limitante. Limitou muito. Está sendo, né? Está dando algumas restrições para a gente com relação à aula, de fato, ao processo de aprendizagem. Só compartilhar um pouco da minha experiência aí da rede estadual, porque ela é diferente da experiência do Marcos em um sentido. Talvez, se não for até interessante, vocês podem até cortar aí na edição, mas só para estar aqui no debate, certo? Por exemplo, na escola estadual que eu trabalho, o nosso ensino remoto foi através de grupos no WhatsApp. Entendeu? Porque eu moro em Santana, né? Eu trabalho na rede estadual aqui em Santana. E a minha escola, digamos que seja uma escola assim, não é uma escola que a gente tem um grupo social, que tem um poder social, digamos assim, maior, ou mediano, poder econômico, eu quero falar, né? É um grupo onde a gente atende muito uma área, uma comunidade de risco, né? Uma comunidade de periferia. Então, a gente não conseguia fazer aulas pelo Meet. Não conseguimos, né, fazer aula pelo Meet, por exemplo, em função da internet dos alunos. E até pelo WhatsApp, né, pelos grupos, era uma limitação muito grande. Tinha alunos que a gente ficava mandando áudio, no meu caso, eu fazia pequenos vídeos, ou escrevendo no quadro, no meu quadro, no meu quarto, pequenos vídeos, escrevendo no quadro,
que ser vídeos pequenos, de no máximo 2, 3 minutos, que os alunos reclamavam muito, que eles não conseguiam baixar de imediato durante aquele tempo da nossa aula, se o vídeo fosse muito grande. Ou então eu ficava mandando áudios e mandava prints, print do slide. Aí mandava o áudio explicando onde eu quero chegar. Muitos alunos, eles não participavam de imediato da aula. Eles falavam pra gente, professor, só tenho um celular em casa, da minha mãe. Ela tá pro trabalho, ou o celular do meu pai. Mas eu tô no grupo, aí ele só conseguia ter acesso à noite à aula. Ou então, ele estava sem internet. Aí o que ele fazia? Ele, quando ia pegar um Wi-Fi de alguém, às vezes num comércio, numa loja, ia pegar o Wi-Fi só para baixar os áudios dos vídeos, para no outro momento acompanhar a aula. Entenderam? A gente não conseguiu, na escola estadual que eu trabalho, usar o Meet ou qualquer outra plataforma. Né? Tentei até usar, eu não lembro o nome agora, um aplicativo que é bem mais leve, onde a gente só mandava um link, eu não lembro o nome do aplicativo, só bastava entrar, e ali, mas mesmo assim, pela falta da internet, né? Falta de aparelhos também, então na rede estadual foi bem complexo. Diferente, né, os desafios do colégio particular que eu trabalhei. E pelo que eu entendi, né, Marcos, vocês conseguiram usar o Meet, né? Legal. Então já são duas realidades diferentes dentro da rede estadual. E nós estamos aí 2 anos só através dos grupos do WhatsApp. Aí, como era o feito, vai ter um momento ainda de falar de avaliação, eu acredito, né? Aí, mas no momento de avaliação, a coordenação ia entregar os blocos nas casas, os blocos de avaliação. E é isso. Só para realçar o que o professor Fábio falou sobre a nossa internet aqui em Macapá, olha, desafio mesmo. Eu acho que um dos maiores, cara, porque os alunos estavam empolgados no início, iam para a sala, que a gente abria tudinho, aí de repente a internet caía. Aí um aluno falava, professor, depois, olha, a internet caiu, não tem como, o outro também, até eu, né, nós. Então foi um desafio realmente, a internet do nosso estado, cara, como até hoje, né, continua. É isso. Então, né, a gente viu agora vocês falarem um pouco sobre como foi a realidade de vocês, sobre como foi essa dificuldade de ensinar, de lidar com as ferramentas, né? Como o Pedro Henrique falou, mesmo existindo essas ferramentas de videoconferência e tudo, a gente não sabia mexer muito bem, né? E o professor não sabia, o aluno não sabia, então foi uma novidade muito grande. Então agora, vamos falar um pouco sobre um tema bastante importante dentro da processo de ensino e aprendizagem, né? Que é a avaliação. A avaliação é uma ferramenta muito, muito importante, né? E antes da pandemia, ela podia ser feita de uma forma, agora já tem que ser feita de outra, né? E a gente sabe que a avaliação, né, ela tem que ser, ela pode ser diagnóstica, sumativa e formativa, né? Que é essas características que a avaliação tem. E aí a gente sabe que ano passado também teve o SAEB, né? Que é a antiga Provinha Brasil e tudo, então tem todo um contexto aí que dá pra gente conversar um pouco, né? Mas aí eu queria saber de vocês, como vocês fizeram a avaliação na escola de vocês, né? A gente sabe que teve aluno que não pôde aprender muito bem, teve uma história aí de que algumas recomendações estavam falando para não reprovar o aluno, né? Para deixar ele passar. E aí eu queria saber como foi na escola de vocês essa avaliação. Teve isso? Vocês receberam esse tipo de orientação? Não passa porque não pode segurar? Assim, como foi? Tá, então, olha aí, William. Essa orientação, logo começou por aí, não teve, mas só que no final, né, do ano letivo, principalmente de 2020, né, que os alunos estavam se dedicando, alguns, a gente comentou aqui, né, chamavam os pais para participar, aí no final do ano letivo, né, foi na rede estadual, eu acho que o Fábio também passou com certeza lá, todo no município também, era inventaram uma prova classificatória, justamente para resgatar esses alunos que não participaram de nada durante o ano letivo, entendeu? Então, também isso aí desmotivou, cara, para o ano 2021, muitos alunos, porque criaram essa prova classificatória, ou seja, né, era uma avaliação só, né,
todas as matérias, um caderno de avaliações. O aluno, já que estava em pandemia, aí ele só ia buscar o caderno lá na escola, e depois de 2 dias, ele ia devolver, a gente ia corrigir e lançar uma nota para ele. E distribuir no bimestre, olha só. Então, desmotivou muita gente para 2021. Como eu comentei lá no início, que foi empolgante, muitos alunos participavam, aí em agosto já caiu um pouquinho, mas em 2021 já começou, sabe, muito aquém de 2020. Olha que a gente começou como híbrido ainda, né? Presencial, online, mas depois dessa prova classificatória, muita gente teve uma evasão do caramba, olha, sabe? Porque eles já avisavam, eles já pensaram, né, que em 2021 também haveria essa prova. Então, eles pensavam, como é que eu vou me dedicar? Sabe, aluno, né? Ele não quer estudar. O certo é estudar para aprender, e não para tirar nota. Nota é uma consequência. Mas eles não pensam assim. Nós formos alunos também, não pensam assim. Então, para que eu vou me dedicar se tem uma prova no final do ano que eu faço e sou aprovado, entendeu? Houve essa prova classificatória. Então, ela diz tudo, né? Porque o aluno que não participou, não fez nada, e no final do ano faz uma prova, é avaliado, e de repente passa, entendeu? Mas as outras avaliações que você falou, a somativa, né? A somativa, qual é a outra que te falou? A diagnóstica e a formativa. Isso, a formativa foi normal mesmo. Sabe? Quem participava da aula online, e nós dávamos, né, de acordo com a participação. Mas o que prejudicou muito, eu acho que foi essa prova classificatória. Diga lá. Entendo, né? É interessante a questão que você falou agora da evasão escolar, né? Que aconteceu realmente foi bem complicado, né? Os alunos tiveram que lidar com isso. Inclusive, no episódio passado, os alunos até falaram sobre essa questão da saúde mental, né? Que eles sofreram muito. Tinha o Enem, tinha que passar no Enem e tudo, né? Isso. Pois é, né? E assim, que impacto o senhor acha que tem os alunos passarem, assim, sem muita noção de como é o desempenho deles para o futuro? O que o senhor espera, assim? Rapaz, vai ser complicado essa geração, pois é, esses alunos aí que passaram fazendo, no caso, né, sem ter feito uma atividade, sem ter lido alguma coisa, sem ter, né, se esforçado o mínimo, vai ser complicado para a gente, principalmente para os professores, né, cara? Você pegar um aluno que não viu um assunto que é pré-requisito para aquele ano. Um exemplo, assunto do segundo ano, né, que é pré-requisito para o terceiro ano. Assunto do primeiro, que é pré-requisito para o segundo e terceiro. Então, ele vai chegar lá sem saber, e nós vamos ter que, né, principalmente aí vai de cada professor, né, buscar um pouquinho de tempo, né, da sua aula para resgatar o mínimo. E o impacto maior é para o aluno, né, cara? Caramba, ele vai sair, tem aluno que vai sair da escola sem ter realmente condições, se tem mínimo de condições, né, de enfrentar, de fazer o Enem, de fazer o concurso público, que seja, né, muito prejudicial, cara, demais. O senhor dá aula em qual nível de ensino? Ensino médio, fundamental? Qual é a sua Ensino área? médio. Ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, E como é que foi essa questão do Enem, assim, com seus alunos? O que o senhor pôde ver? Pois é. Olha, dentro dessa questão do Enem? Certo. Eu trabalho à noite, né? Eu já trabalhei nessa mesma escola pela manhã, depois passei pela tarde. Atualmente, uns 5 anos para cá, só trabalho à noite, com a turma da noite. É bom à noite porque são pessoas mais, né, são adultas, pessoas responsáveis um pouco, não tem aquela questão de jovens, né, adolescentes e tal. E esse ano nós tivemos uma turma no terceiro ano, com 40 alunos, cara. E a gente prega muito lá essa questão do Enem, eu principalmente, para motivá-los, né? Caramba, vamos fazer o Enem, olha, vamos estudar o último ano do ensino médio, vamos correr atrás, principalmente você no terceiro ano. Então, a gente fez de tudo, cara. Principalmente para o terceiro ano. A gente amarrou o terceiro ano porque já visando o Enem, visando eles saírem, né, do ensino médio,
tentamos de tudo para passar o mínimo de conhecimento para eles, cara, sabe? Para sair de lá e, graças a Deus, cara, os terceiros anos, por incrível que pareça, realmente, com essa buscativa aí de paz, de família, e, sabe, a gente teve um retorno bacana com eles. À noite também, que a noite é muito fácil, porque a noite são pessoas adultas, não querem mais, não. Nós corremos atrás, motivamos, fizemos apostilas para eles, com provas do Enem, para eles se adaptarem já na hora de fazer a prova. E graças a Deus, sabe, participaram, muitos participaram mesmo, a maioria. O terceiro ano. Bem interessante, né? E aí eu pergunto do senhor, assim, como foi a sua caderneta, como foi o resultado? Tudo bem que a gente está falando de uma avaliação quantitativa, né, que vê quantidade. Mas aí, como foi o resultado dessas avaliações? Os alunos aprenderam, os alunos não aprenderam? Ou melhor, nesse sentido, assim, que a gente está falando de impacto, né, da pandemia. Como é que foi? Ficou, assim, muita nota vermelha, muitos problemas? Como foi? O que a sua avaliação detectou nesse período de pandemia? Isso. A minha avaliação é que com essa pandemia, cara, vai ficar muita coisa a desejar, cara. Eles aprenderam, né? O mínimo ali, o necessário talvez, mas online não é a mesma coisa que presencial, né? O quadro ali para mostrar para eles perguntarem, eles participando, né, diretamente. Então, eles vão, olha, muito prejudicados. E como o professor Fábio falou, um momento dele sobre as matérias, cada uma, né? Cada matéria tem sua. E realmente, cara, cada matéria, a minha matéria de língua portuguesa, literatura, caramba, cara, as leituras, né, os textos a produzir, isso aí ficou muito aquém, olha. Passamos, né, para eles, mas ficou muito aquém do que realmente é o certo e é desejável. Então, eu acho que esses caras vão ter muita dificuldade, olha. Infelizmente. Mas não é só aqui nessa escola, não, em todas as escolas, tá? Em todas as áreas, talvez, sabe? Complicou a vida de muita gente aí, dessa geração aí que está saindo, vão ter muita dificuldade. Agora tem aqueles, como comentamos também, né? Aqueles que realmente queriam, que se dedicavam, e mesmo online, cara, em casa, estudando, perguntando. Tinha horas que eles ligavam para mim do terceiro ano, perguntando, pessoal, já é tarde, mas é isso aqui. Então, é de cada um, né? Aquela vontade de crescer, de aprender alguma coisa. Esses aí vão se sair bem. Mas poucos, são poucos. Interessante. Agora, só para finalizar, assim, né? Para liberar já o senhor, que eu sei que o senhor está com o tempo apertado. O que o senhor espera, assim, para o futuro de perspectiva? Quais são as suas considerações finais para encerrar hoje? O que o senhor espera? É esperar que volte a normalidade, que ninguém sabe se esse ano a gente vai voltar realmente, principalmente na rede estadual, porque acabou a pandemia, acabou não, a pandemia deu um tempo, né, por causa das vacinas, mas veio essa gripe, e pelo andar da carruagem, pelo que te comenta, com os coordenadores, com os professores, vai continuar híbrido, talvez até junho ou agosto, né? Então vai ser complicado novamente. Eu espero que volte à normalidade e a gente continue, né, cara? Passando para os alunos o mínimo de conhecimento que a gente tem para eles terem uma vida, né, tranquila, correr atrás do objetivo deles, de vida. É isso. Bom, então é isso. E aí a gente agilizou aqui, mas a gente ainda vai continuar falando do professor Fábio, né? Que ele vai falar beleza. sobre esse detalhe. Vou desculpando vocês que realmente daqui a pouco eu tenho que... Rapaz, é que eu tenho outra profissão, você sabe, eu tenho outra... Sim. Com certeza. Marcaram para agora, 8h15, tá? Mas qualquer Tem coisa... problema. Então tá, obrigado por tudo, tá? Pela oportunidade. A gente agradece, viu, essa participação. Muito obrigado pela contribuição que o senhor deu pra gente. Boa sorte para vocês e corra atrás do sonho de vocês, que tem tudo para dar certo. Valeu, Fábio. Amém. Valeu, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Um abraço. Então, a gente entrou no tópico, né, de avaliação anteriormente com o professor Valério, a gente adiantou, né, o que ele ia fazendo.
mas a gente vai retomando, né? As perguntas que eu fiz para ele, eu faço agora para você, Fábio, né? E aí eu queria saber como foi a avaliação, que avaliação você fez, como foi que você lidou com a avaliação durante o processo que você de ensino-aprendizagem que você ministrou, né? Como foi? Você avaliou de que forma? Como foi essa avaliação? Como se deu? Então, William, na rede particular, no colégio particular, foi bem complexo esse processo inicial aí. O que está sendo, na verdade, ainda complexo, né? Porque, como eu falei anteriormente, chegou o momento que, com relação a essa questão das atividades, do processo avaliativo, a gente se tornou praticamente babado o aluno, tem que correr atrás dele. Isso vale para todos? Não posso generalizar, porque nós temos alunos excelentes, né? Como eu falei, que têm autonomia, que conseguem seguir uma linha de disciplina. Mas, em contrapartida, outros foi completamente diferente. Então, é importante ressaltar, William, o seguinte, que a pandemia, ela, como eu posso falar, ela agravou, acentuou, entendeu? Acentuou assim, as diferenças entre aqueles alunos com maior dificuldade de aprender e aqueles alunos que têm uma facilidade, que têm uma habilidade maior para o desenvolvimento. Assim como também acentuou essa diferença daquele aluno que não tem recurso para o aluno que tem mais recurso. Isso é importante enfatizar, porque influenciou diretamente esse processo avaliativo. Então, como é que funciona a nossa estrutura avaliativa no colégio particular? Uma das instituições que eu trabalho funciona da seguinte forma. Nós temos 3 atividades avaliativas. Nós temos uma prova elaborada pelo professor, que é uma prova discursiva, com questões discursivas elaboradas pelo professor. Isso eu estou enfatizando antes da pandemia, para fazer o comparativo, tá? Então, são 3 instrumentos avaliativos. Uma avaliação discursiva, aí nós temos um simulado nacional. Na verdade, são 2 simulados nacionais, com todas as instituições que têm essa plataforma de ensino, né? Como parte do processo de aprendizagem, que são simulados nacionais, são 2. E temos a diversificada, uma avaliação diversificada. O que significa avaliação diversificada? É onde eu vou tentar quantificar a participação do aluno. Eu vou tentar trazer uma nota para o interesse dele, para a participação em sala de aula, atividades paralelas, fora da prova avaliativa, discursiva, fora dos simulados nacionais, as atividades paralelas, tipo atividades de grupo, como eu falei, enfatizando antes da pandemia, atividades em grupo, enfim, participação em sala de aula, se questiona, né, se pergunta, está desenvolvendo o senso crítico, as fases de avaliação diversificada. Aí a gente faz uma soma e daí tem uma média padrão. Dessa forma acontece na rede particular, em uma das instituições antes da pandemia. Beleza. Veio a pandemia e o que acontece? O primeiro ponto foi eliminado essa avaliação, a avaliação discursiva. Na verdade, isso já não foi uma proposta do professor, já foi imposto, né, já veio de cima para baixo da instituição. Corta a prova discursiva e a avaliação ela vai ser pautada em simulados na plataforma. Então, posso fazer simulados na plataforma, um método avaliativo. O que acontece? Muitos alunos não faziam atividade, não participavam de simulados avaliativos. Então chegou até um ponto de o menino entrou online na sala de aula, já atribui uma nota para ele, uma participação aí. Alguns alunos, como eu falei, chegou até esse ponto de atribuir, entrou na sala online, já está valendo alguma coisa. Respondeu um bom dia, já está valendo alguma coisa. Então, no início foi muito complexo. E os alunos, de fato, eles não estavam participando. Vamos supor, turma de 50 alunos, 45 alunos, 10, 12, 15 faziam um simulado online. Hoje não.
Hoje, por exemplo, a gente coloca um simulado, disponibiliza um simulado online, 45 alunos, 40 fazem, e os 5 aí deve ter sido por motivo de doença, um imprevisto com a internet, algo relacionado a imprevisto de fato, não a desinteresse. Mas naquela primeira onda da pandemia foi bem complexo. Os alunos, de fato, não estavam respondendo com relação aos simulados online. Simulado online, beleza? Agora, por parte dos professores, houve um conflito com relação à retirada das questões discursivas. Porque o que acontece? Com a retirada da questão discursiva, facilitou muito para o aluno na sala de aula, na sala online. Porque ele ia fazer a prova dele online, ele pode abrir uma aba e colar ali. Se for uma pergunta que já caiu no vestibular, a prova anterior do Enem, vestibulares, provas do Enem anteriores, ele vai copiando ali, coloca na internet e tem acesso ao gabarito. Então, rolou um desconforto com os professores, que a gente achou que facilitou muito. Pelo menos, por mais que ele colasse também, digamos assim, colar entre aspas, né? Por mais que ele procurasse informações paralelo ali no momento da atividade avaliativa, mas pelo menos ia dar um trabalho para ele digitar ou para ele escrever e ter que digitalizar depois, enfim. Facilitou muito para o aluno, e mesmo assim muitos não respondiam a esse processo. Agora, é interessante que chegou até o ponto da coordenação ter que fazer a impressão da prova, dos simulados, e os pais vêm buscar lá no colégio. Os pais vêm buscar lá. Ou então, quando não tinha uma resposta dos pais, a coordenação ia levar na casa daquele aluno. Claro, foram de muitos. Não, 5, 6, 7, 8 alunos, 12. Chegar até e levar o material na casa. Ou então tinha que solicitar que fosse retirado lá no colégio a prova. Porque o aluno não respondia no ensino online. Ele não estava respondendo no processo avaliativo online. Certo? Bom, só para você ter uma ideia, em uma outra instituição que eu trabalho, na rede privada, eles faziam também um simulado nacional. Eles fazem um simulado nacional. Aí, esse simulado a gente não tem autonomia com relação a ele, né? Aplicado pela instituição, é marcado horário, uma data, a gente faz um simulado nacional. Mas tem um simulado online que a gente faz pela plataforma também. Eu vou elaborar um simulado online através da plataforma. E é uma plataforma muito excelente, que é o AMAIS. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acredito que plataformas educacionais se encontram entre as melhores do Brasil. É uma plataforma muito interativa e ela tem muitos recursos, que é o AMAIS. É muito interessante mesmo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu montava um simulado online, 10 questões e disponibilizava para eles, eu conseguia disponibilizar o tempo, o horário, né, para ele realizar aquela atividade. E depois, eu consigo analisar dentro da plataforma quantos minutos ele desenvolveu a atividade. Eu consigo até saber se ele teve acesso, abrir outra aba na internet para procurar informação. Uma plataforma muito interativa. Então, por exemplo, pensa comigo, desenvolvi um simulado de 10 questões. E eu conseguia ver lá que tinha alunos que resolviam em 2 minutos. Como é que você faz 10 questões em 2 minutos? Em menos de 3 minutos. Então, facilitou muito para o aluno com relação a isso. Complementando o que você falou, William, isso vai refletir, né, vai ter como consequência agora, principalmente para os alunos que estão em busca de entrar em universidades através da nota do Enem. Agora vai refletir. Você já observou que as notas já foram baixas agora em 2021. Já foi bem baixo quando comparado com anos anteriores. Então a gente começa a ver as consequências desse processo. E a gente começa a observar o quanto
a pandemia acentuou essas diferenças no processo de aprendizagem, com relação a metodologias. Pessoal, é muito importante enfatizar, como nós já falamos aqui ao longo da entrevista, digamos assim, né? É importante enfatizar que muitos alunos tiveram perdas, né, dentro de casa. Ou seja, perderam familiares, perderam pessoas queridas, pessoas que amavam, seja um amigo, ou seja dentro da própria família. Então, todos nós, eu acredito, que vivenciamos isso. Quem não vivenciou tem que agradecer, né? Já que não vivenciou algo próximo da sua casa ou dentro da sua casa, alguma perda decorrente da pandemia. Então, nesse processo todo, foi muito normal o aluno ele desanimar, ele ficou desmotivado. Muitos perderam o rendimento, alunos bons perderam o rendimento, ficaram desmotivados, passaram por essa situação de perdas, começaram a questionar até a própria existência. Porque muitos alunos passaram também por dificuldades psicológicas, em função do isolamento, em função do medo, né? Começaram a criar alguns sintomas, então até ansiedade mesmo, né? Desenvolver ansiedade, síndrome do medo, pânico, em função dessa questão do número de mortes, da circulação viral, de isolamento, lockdown. Então, tudo isso mexeu com a estrutura educacional, até dos alunos bons. Então, muitos alunos bons perderam o rendimento, e isso é normal. Isso é muito normal, porque nós estamos vivenciando uma pandemia, beleza? E paralelo a isso, ainda tem uma outra situação, William. Nós sabemos, vocês trabalham com a biologia, vocês já sabem isso muito bem, e talvez até melhor do que eu, já estejam muito mais atualizados do que eu. Mas o processo de aprendizagem, ele é muito diferente de aluno para aluno. E isso a gente sabe dentro de sala de aula no presencial. Tem aluno que aprende, o aluno vai falando, ele vai escrevendo, ele escreve até a piada que o aluno fala, só falta escrever a piada que o professor fala, perdão. Ele vai escrevendo. Tem aluno que não escreve nada, que só ouve, né? Tem aluno que tem que estar escrevendo, ouvindo, enfim. O processo de aprendizagem, ele é muito diferente de aluno para aluno. E isso veio para o ensino online também. Então, a perda de rendimento, além de todas essas influências externas que eu citei, ela também pode acontecer do aluno não conseguir não é nem se adaptar, ele não conseguir, de fato, aprender através da videoaula, através do ensino online, mesmo sendo ao vivo, ou então através das aulas gravadas, entendeu? Porque o processo de aprendizagem ele é diferente de aluno para aluno, tanto no presencial quanto no online. E isso fez com que ocorresse essa diminuição significativa no processo de aprendizagem do aluno, que refletiu nas avaliações, refletiu nas notas. Porque, entenda, é muito diferente o que eu estou falando. É muito diferente de um aluno desinteressado, de um aluno que não quer nada. Entendeu? Eu estou colocando situações agora que alunos bons vivenciaram também. Além das influências externas, da metodologia, da didática da aula. Por exemplo, no decorrer das aulas online, a gente foi estudando, né, foi pesquisando muitos aplicativos. E tem o Kahoot, se eu não me engano, se é esse o nome. Pode me corrigir, se vocês conhecem bem. Eu posso colocar as perguntas e eu faço uma gamificação da educação. Eu posso fazer uma gamificação do processo educacional. O Kahoot, né? É assim que fala. Acredito que seja assim. Eu acho que é, professor. Então, eu posso fazer uma gamificação. Pô, cara, todas as disciplinas isso fez muito sucesso e faz ainda. Os alunos adoram. Porque hoje era uma competição online, pô, com eles. Os professores de história usam, de geografia, de biologia, então é muito legal. A gamificação da educação e do processo avaliativo deu um up, o up agora no processo do ensino. Porque os alunos gostam, né? Eles gostam de jogos virtuais, então isso trouxe muito para a realidade que estão vivenciando
há muito tempo de estar no celular jogando e tal. Então, quando a gente entra com a gamificação da educação, a gente resgata também o interesse do aluno. Isso deu um up, porque automaticamente ele está competindo com outros alunos, que é o que ele quer, né? Desperta a competição, é um jogo bacana e ele está de tabela aprendendo. Então, a gamificação da educação foi eu posso te falar, uma sacada muito boa, foi um insight, nesse momento, entendeu? Onde a gente estava perdendo muito na avaliação, o interesse do aluno por N motivos, como eu já citei, tá certo? Atualmente com o híbrido, nós já vamos ter o retorno das avaliações presenciais, né? Além dos simulados também online, beleza? E o reflexo de tudo isso vai ser agora? Não, vai ser durante os próximos anos, porque a gente foi empurrando esse aluno, muitos foram sendo empurrados. O que foi debatido com o professor Marcos, inicialmente, é muito interessante, porque se criou isso, que o aluno não pode ser reprovado. O aluno ele só pode ser reprovado se ele abandonar, ou seja, ele não tem a frequência, ele não tem a presença, ele abandonou. Então foi criado esse cenário. Você imagina isso na rede particular. Foi criado esse cenário na rede estadual, você imagina na rede particular. O aluno descobre que ele não pode ser reprovado. Então é muito complexo, porque o aluno, a gente trabalha em sala de aula, claro, a gente quer desenvolver no aluno a autonomia dele, o protagonismo, o interesse dele em querer aprender de fato para poder desenvolver boas provas no Enem e vestibulares importantes do Brasil, certo? Mas o que acontece na realidade? São poucos que engajam dessa forma. Porque na realidade o aluno quer saber de nota para passar, entendeu? São poucos que vão fazer uma atividade, não está valendo alguma coisa para ele. O aluno quer saber se não está valendo. E mesmo valendo, ele já não quer. Quando se cria esse cenário que ele não pode ser reprovado, que ele entende que ele vai ter N oportunidades. O que o professor Marcos falou, cara, foi com relação à reclassificação, foi muito pesado para os professores, porque você acaba jogando todo um ano de trabalho, desvalorizando todo o ano de trabalho do professor. Você imagina, a gente se esforça para elaborar atividade, a gente se esforça para desenvolver novas metodologias através do ensino online, seja usando uma mesa digital, seja pregando uma parede aqui no quadro da minha sala para procurar ser mais interativo, procurando pregar um quadro na parede aqui na sala, ou então no meu quarto, para ser mais interativo com o aluno. Então, todo aquele esforço que a gente teve ao longo do ano, a gente acaba sendo desmotivado quando vem essa reclassificação. Porque a reclassificação, alunos que não participaram no todo fizeram uma única prova, a mais simples possível, só para dizer que ele não foi aprovado sem fazer nada. Entenderam? Então é muito complexo esse processo avaliativo. Não é uma fórmula de bolo e tem que ter muito o insight mesmo sendo a metodologia avaliativa sendo imposta pela instituição, o professor tem que ter um outro insight, momento do que ele está fazendo, tem que ter a sacada do que está acontecendo, ele tem que sentir a turma, tem que sentir muito aquela interação com a turma, a resposta da turma com relação ao processo avaliativo. Por exemplo, eu gosto de desenvolver algumas atividades que os alunos eles gostam muito, que é a construção de mapa mental. Na verdade, eles gostavam muito, né? Estão perdendo interesse porque muitas pessoas começaram a usar a construção de mapa mental. Mas eles gostavam muito, porque o mapa mental, eu vou usar como método avaliativo, e ele vai ter que fazer primeiro uma pesquisa, para a partir dessa pesquisa ele extrair as informações mais importantes, e na forma de tópicos, fazendo desenhos, gráficos, tabelas, pintando, desenhando, para construir um mapa mental, que seja funcional para ele. Vai cair uma prova sobre a Amazônia. Ele pega o mapa mental dele sobre a Amazônia, onde ele fez desenhos, fez esquemas.
seja funcional, que ele leia e consiga revisar. Eu revisei no meu mapa mental em 5 minutos, vou fazer minha prova. Então foi algo que deu muito certo também, inicialmente, por função de mapas mentais. Agora o aluno já está mais interessado com relação a isso. Ficou cansativo, né? Ficou cansativo em função das cobranças. Então, um reflexo de tudo que nós vivemos agora vai vir nos próximos anos. Nas provas de avaliação do ensino médio, nas provas do Enem, nas provas de concursos, nas provas dos principais vestibulares do Brasil. Você já observa que em 2021 esta média já caiu bastante. Como eu falei, o que é normal, né? O que é normal. Agora a questão o que fica? Qual vai ser o pós-pandemia? Como esse menino vai se inserir no mercado de trabalho, no pós-pandemia? Porque nós ainda estamos atravessando a pandemia. Mas e o pós-pandemia? Como é que vai ser? Entendeu? Porque o que acontece? O que eu quero que o meu aluno seja engajado. Ele seja engajado socialmente, economicamente e politicamente. E como ele vai se enquadrar no mundo desse cenário pós-pandemia? Aí é um outro desafio. Nós estamos seguindo um desafio agora. Esse desafio agora deu certo. É algo para se questionar, para se debater. Agora, ir para frente, como é que vai ser? Entenderam? Eu não sei se eu fugi muito. William, vê se também tem outros questionamentos. Mas quando o senhor foi assertivo nas suas falas, o senhor conseguiu falar de tudo até que ele perguntar, né? Sobre como foi essa questão da avaliação, né? Como foi que aconteceu, né? E, inclusive, só uma coisa que eu queria saber mesmo, se naquela... O senhor falou disso, né? Na questão de que o aluno não seria reprovado, né? Mais cedo, na sua pergunta. Mas é isso que o senhor conseguiu responder bem, conseguiu falar das sequelas, né, que traz para o futuro. E eu não sei se a Tamires quer fazer alguma pergunta agora. Aqui, pelo que do nosso cronograma já foi bem respondido até. Não, pode encerrar, William. Não? Então é isso, professor. O senhor pode falar um pouco sobre as suas considerações para o futuro, né? O senhor acabou de falar. E se não tem mais alguma consideração final a fazer, deixa eu encerrar o episódio. Na verdade, quero agradecer a oportunidade, como eu falei no início, né? O que vocês estão fazendo é ciência. Vocês estão fazendo uma investigação científica do processo educacional no período da pandemia. Isso é muito legal. Podem fazer artigos científicos, podem publicar em revistas. É uma investigação científica, né? Do ensino, até do ensino, de repente, da biologia dentro do processo educacional. Até falando agora de ensino da biologia, que falou tanto de educação, e a gente acaba até esquecendo um pouco da parte específica da biologia, né? E isso foi uma perda no processo avaliativo. Eu lembrei agora disso, né? De biologia, eu lembrei, foi uma perda. Por quê? Dentro do processo avaliativo, a gente tem os experimentos que fazem no laboratório, né? A gente faz aulas práticas no laboratório, e houve essa perda no ensino online. Nós tentamos fazer algumas coisas, como os alunos faziam experimentos em casa e demonstravam, né, através do Meet, fazer exposição através do Meet, mas não teve aquela mesma pegada, né, aquela mesma intensidade ali de quando a gente fazia no ensino presencial. As mostras científicas que são importantes, estão dentro do processo avaliativo também. Então houve um pouco dessa perda na parte técnica também, de experimentação, metodologia científica, acabou perdendo um pouco. Mas o que vem pela frente é um desafio, né? É um desafio para a gente, é um desafio para vocês. Eu vejo que todo mundo saiu da zona de conforto, isso foi muito bacana. Eu sou um professor relativamente novo, né? Na idade, mas na experiência já trabalho aí há 16 anos, vou fazer 16 anos com o Enem, por exemplo. E eu saí da zona de conforto também, cara, né? E é um aprendizado todo dia, cara. O William tem que ser enfatizado, isso é um aprendizado diariamente, e é um processo que eu não tenho como caminhar
impondo as coisas para os alunos. Porque esse método dá certo no presencial, né? Ainda não é o ideal, entenda, isso não é o ideal, não é o adequado, eu impor alguma coisa, mas eu quero feito no presencial. E no online, se for feito dessa forma, aí é fracasso, completamente. Então é algo que está sendo construído com o aluno, construído com toda a comunidade escolar que está sendo envolvido, tá bom? Está envolvido no processo, tá? Então é isso, cara, só agradecer a vocês aí pela oportunidade, o William, Pedro, a Madalena, né? E a Tamílis pelo convite, tá bom? Muito obrigado. E a gente está à disposição, tá certo? Se for preciso, tendo disponibilidade, a gente pode tá contribuindo aí. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Como eu falei, é um trabalho que pode render muito, tá? A gente pode escrever muito sobre isso aí, tá bom? Valeu, Então obrigado. é isso. Espero ter contribuído aí. Trabalho de Com vocês. certeza. A gente agradece a todos, né, professor Marcos e professor Fábio, pela participação de hoje, e também a você, nosso querido ouvinte hoje, que está aqui ouvindo nosso podcast, podendo aprender um pouco, né? A gente viu como foi a situação dos professores, como também para eles não foi fácil, assim como não foi para nós, alunos, né, educandos. Então é um processo que envolve muitas variáveis, todo mundo tendo que se virar para aprender e todo mundo se ajudando. Enfim, foi um processo bastante complicado para todos os lados, né? Então já agradece a todos a paciência, agradece a todos a audiência, agradece a todos o carinho, né? E esperamos que esse conteúdo possa ser útil, né? Em nome da Madalena, do Pedro, da Tamília, de todos os membros do grupo, a gente agradece a audiência de todos, né? E é isso, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde.